raciocínio. O mínimo possível de se imaginar é movimento, né? É luz, é uma mínima partícula de pensamento. Vai pra qualquer lado, sai em si mesmo, obviamente, obrigatoriamente vai o quê? Se orbitar, né? Porque só tem a si mesmo de perspectiva. Pra qualquer lado que ela estiver indo, ela vai estar vendo a si mesma, a única coisa que existe. O nada que da frente sai atrás, sai em cima, sai embaixo. Então quando ele vê, ele tá fazendo círculos, mesmo que indo reto. O reto no nada, tá saindo em si mesmo, tá girando em perspectiva. A única coisa que há, que é a sua própria consciência, seu próprio momento, observação. Então é por isso que você vê o átomo e o sistema solar. Por isso que você vê tudo que há criando movimentos circulares, ainda que de maneira linear. E isso gera o quê? A espiral, né? A sequência Fibonacci aí, que é a raiz da Torus, como a gente explica. Então a sequência Fibonacci tem um pulso ali, tem uma conexão com o pentagrama, como a gente sempre ensina, um pulso evolutivo, né? Que é mesclado com o pulso estável, da manutenção, né? Do hexagrama ali, que aí você tem o π, né? Sempre que você dividir ali o perímetro de uma circunferência pelo seu diâmetro, você vai ter 3, né? Corta o pneu de uma bicicleta, estica. Vai dar 3 vezes o meio, a reta do meio do pneu. E sobra um pouquinho. Esse pouquinho é infinito. Porque alfa e ômega se substituindo, né? Se revezando. É igual a primeira lua e a última lua. Escuro fica. Se é a última, como pode ser a zero? Aí joga 0 pra frente, vai ter 2 luas escuras então. Depois, então, na próxima vai ter 3. Entendeu? Como é que faz? O primeiro tem que se revezar, ser um só. Mas automaticamente se empurra um pouquinho pra frente, se você olhar de lá pra cá. E se você olhar de cá pra lá, empurra um pouquinho pra trás. Aí diante da coerência justa, o que é? Pra trás, a vingança, né? Pra frente, a misericórdia. E o π vai sempre pra frente, a luz se expandindo, né? Senão apagaria na escuridão, daria números negativos. E automaticamente a luz estaria do avesso, seria positivo em perspectiva, daria na mesma. Então não tem como fugir da simetria matemática. Se você entende esse ponto, a gente explica melhor na escola, em aulas ali. É uma coisa fácil de entender, simétrica, nítida, óbvia, mas tem que se despoluir, né? Então beleza, por que eu tô explicando isso? Porque você tá entendendo o princípio do átomo, o princípio da consciência. Ponto quântico ali, tá? A consciência sai em si mesma, né? Indo pra qualquer lado, fica em desespero. Não pode parar. Se para, vira escuridão, da agonia, da esquizofrenia, da desespero. Tem que manter o alívio. Você tá procurando o contrário disso. O alívio. Aí você respira pra um lado e pro outro. Você pisca, né? A luz tem que se movimentar, que é o alívio. Então ela vai se orbitando. Aí só tem ela de perspectiva e o que mais? A própria órbita, né? Repete o processo. Cada giro, uma órbita, né? Cada giro, um tom, uma cor em perspectiva, que vai ficando mais denso. São mais giros acumulados. São mais ecos em relação ao escuro. O escuro tá mais longe. Então você dá a primeira volta, segunda volta, terceira volta, né? Na 7ª volta, a consciência se alcança. O azul segura o vermelho, vira o violeta. Então você tem as 7 camadas do átomo, né? São as 7 cores da luz. São os 7 tons da música, né? As 7 formas iniciais. Os 7 chakras, os 7 sentidos gerais, né? Então é isso interagindo com isso mesmo, a própria Torus. Tudo é consciência, não tem longe, não tem perto. Não tem pequeno, não tem grande, não tem rápido, não tem devagar. Se não for a tua cognição interna, tudo é átomo. O mesmo átomo que tá aqui tá lá, tá na mesma. O que faz ele tá longe, ou perto, ou pequeno, ou grande é tua matemática em relação aos átomos gerais, né? É tua consciência. Então a imagem e semelhança da coerência, nós estamos ali interpretando nós mesmos, em paralelos, né? Para nos reconhecermos, né? Para sermos sempre em movimentos, né? Então assim, as cores básicas, essas 7 cores com seus 5 intervalos são 12, né? Com as cores terciárias, ou com as notas sustenidas, bemóis, né? Dá 12. Esses são os 12 corpos. Igual o átomo, igual ao sistema solar, os 12 ângulos, né? Que são os 12 deuses, os 12 apóstolos, os 12 discípulos. Por quê? São os 12 pontos em comum, os 12 pontos de perspectivas, que todas as perspectivas chegarão. Todas as referências sairão lá, porque de lá elas vieram. São as emoções. No fim, tudo se move aí, por causa do ódio ou do amor, por causa da tristeza, da alegria, da felicidade. São as emoções gerais, né? Ali, o ciúme, a inveja, vão sendo cores, você vai juntando essas cores, vai virando as caixinhas de lápis de cor, né? Os degradês infinitos, né? Que são as emoções variáveis, né? Então das 7 emoções básicas ali, você vai tirando todas as outras, iguais às cores, igual aos átomos. Isso que eu tô falando do princípio acontece no átomo. Você vê o primeiro queima lá, né? O hidrogênio, que tem um pontinho, né? Na massa atômica ali. Então, o segundo, que é o hélio, já é estável, né? Por quê? Tá em perspectiva. Se ele para, ele queima, agoniza. Mas aí se ele sabe que queima, que ele já foi pro outro lado, já se movimentou. E já se viu queimar. Aí ele vai ver o queimar vermelho e ele vê o alívio azul. Mas aí se ele percebe isso, aqui fica gelado em relação ao lado. Parece que ele queima dos dois lados. O azul queima gelado, igual você pôr a mão no gelo. O vermelho queima quente, igual pôr a mão no fogo. Aí o que ele faz? Ele vai tentar ir pro meio. Só que se ele vai pro meio, ele sai daquela linha e vai pro escuro ao redor, né? Então se aqui é o escuro, ele tenta fazer um contraste. Aqui é o violeta, né? No meio do vermelho e azul. Então o que ele faz? Se joga pro passado, se joga pro amarelo lá no meio deles. Em vez de acelerar e ficar ultravioleta aqui que porta a luz, que fica de costa pro escuro, segurando a morte, que é Lúcifer, o violeta, tá o vermelho e o azul aqui. Então o que ele faz? Ele reflete a si mesmo do outro lado, que é o que? O amarelo.
Aí pronto, já tem o sol da vida, já tem aquele alívio, né? Aquela paz. Só que ele vê que aquela paz, a tranquilidade, é baseada no que ele lembra. Então ele precisa manter as memórias, manter o fluxo. Senão ele estagna, volta pra queimar, né? Volta pro nada. Então se ele esquecer porque ele tá ali, ele volta pro ponto inicial, que é não lembrar porque está, o que é. Volta pro 1, pro alfa, né? Então o que ele faz? Se ele vai pra esquerda, o amarelo, ele vai pra vermelho, ele vai passar pelo laranja, a alegria ali, né? Mas aquele prazer joga pra onde? Pro vermelho, porque te põe lá em cima, te acelera, né? No amarelo você tá lá em cima, né? No meio termo. Aí você quer curtir o prazer, você quer encostar ali no foguinho, sentir aquela chama, né? Aí você tem que desacelerar um pouco pro laranja. Aí você sorri, é maravilhoso aquele contraste. Só que dali você não consegue voltar pro amarelo, você cai pro vermelho. Aí dá aquela rebordose, né? Aquela bad. Depois de muita alegria vem aquela... Então aí você quer ir pro outro lado a próxima vez. Pô, quando eu tiver no amarelo, eu vou pro azul. Em vez de diminuir a frequência, eu vou acelerar ainda mais. Aí ele vai até o azul, né? Passa pelo verde, aí ele fica no verde, né? Porque aí o verde é o quê? A vida, a grama. Você não tem grandes alegrias, não é intenso, mas é duradouro, né? É leve. Aí você vai ver nas casas se formando, as casas da escola aqui, pra quem tá na escola. Você vai ver nos pontos ali, né? As personalidades. Quem prefere ter prazeres mais intensos e pagar com o contrário. Quem prefere não ter prazer, mas também ficar estável. Você vai ver nos pontos, se enlaçando, né? Então no quântico nós dividimos tudo isso pra todo mundo viver tudo. Enquanto no binário, o guerreiro tem que ser guerreiro a vida inteira. Ele não sabe se é outra coisa. O curandeiro é curandeiro a vida inteira. O cara da paz, se ele quer rezar, ele tem que ser estável a vida inteira. Ele não sabe guerrear, o guerreiro não sabe ser estável. Porque é binário. Agora aqui não. Nós flutuamos as personalidades e compartilhamos momentos, né? Esse é o reino quântico que o nosso futuro aqui já nos possibilita. Por que agora e não antes? Antes você não tinha acesso a toda essa informação. Agora em uma semana você se forma no que quiser nessa internet. Você aprende o que quiser, você vai pra consciência que quiser, você olha de onde quiser. Estamos acima do espaço-tempo, acima da informação. É a primeira vez que isso acontece. A primeira vez, digo, né? Binariamente, de lá pra cá, nessa linha. Mas quanticamente é o momento da consciência, né? Então, você mergulha lá. Você tem que expandir a consciência pra entender isso. Né? Não adianta falar no binário, vou entrar lá no mar e explicar pro peixe. Aqui é água, lá fora não tem. O peixe vai falar, não tem o quê? Como assim água? Ele não entende, ele só viu aquilo. Você tem que levar o peixe lá fora. Tem que expandir a consciência, né? Então tem rituais, tem meditação, tem chá sagrado, um monte de coisa aí. A espiritualidade mesmo, a religião te permite isso. Tem gente que expande a consciência rezando. Aí vai de cada um, né? Então eu expliquei o átomo aí, né? As cores, é a mesma coisa que acontece no sistema solar. Você olha pra cima, olha pra baixo, é a mesma coisa, né? É o mínimo, a base da cognição mental. Você tá desdobrando os degradês, tá vendo a base, né? Que é o quê? Movimento, luz, né? Luz e movimento. Aí a luz se movimentando, ela vai se orbitando, cada órbita gera uma densidade, vai ser uma cor relativa, né? E aí, olhando pra cima você vê grande, olhando pra baixo você vê pequeno. Mas aquele grande, os planetas são feitos do quê? Aquelas estrelas relativas são o quê? Somas de átomos, né? E os átomos são o quê? Explosões de estrelas, né? Então um é feito do outro, literalmente. Não tem um físico, um cientista que discorde disso. Não tem um religioso, não tem ninguém vivo em sã consciência que possa discordar do que está sendo dito. Fato é fato, óbvio é óbvio. É que fica poluído e parece complicado. Então por que eu tô falando isso? Beleza, criou a consistência do átomo. A luz aprendeu ali que se ela ficar girando, ela sente várias emoções, vários prazeres e até esquece da agonia da morte. Que tá lá longe, né? Pronto, criou uma consistência. O violeta, o ultravioleta está acima do tempo. O ultravioleta, ele é uma cor secundária, porque ele é a soma das primárias vermelha e azul, né? Pai e mãe. Mas automaticamente ela também é mais rápida que a azul. Ou seja, ela está mais no futuro que o azul e mais no passado que o vermelho. Ele une os tempos, né? Aí isso parece muito poder, mas isso é a morte. Isso é a escravidão geral, que está fora da obra. Você fica ali vivendo artificialmente, né? E Deus não quer esse poder de ser absoluto. Deus quer estar lá dentro daquela proteção, longe do escuro, vivendo, amando a obra, né? Participando da realidade. Aí você entende pai e filho. E entre esses dois, né? Você vê o espírito, que é o corpo de todos nós. As perspectivas, o degradê, né? Então ele entendeu isso, o átomo tá ali. Repete o processo, né? Vai se orbitar com aquele tijolinho. O que acontece? Vira o reino mineral, né? O reino mineral vai ter a mesma coisa, o mesmo processo. Você vai ver de um lado lá elementos estáveis, outro lado elementos instáveis, né? Você vai ver no vermelho e azul, os meios termos. Aí você vai ver toda a tabela ali, os minerais, né? E você vai ver esse processo se repetir. Aí vai virar um tecido mais consistente. O que acontece? Vira o reino vegetal, né? Você pega esses vegetais, o que são? Um monte de minérios, né? Tecidos aí, se enlaçando. E dependendo de como você observa os enlaces, vai chamar de elementos, né? Elementos químicos da tabela periódica, elementos, os elementos mesmo da natureza, os 4 elementos principais, né? Alguns dizem 5. Com a soma e tudo mais, mas enfim, não fugir do assunto. Então aí os vegetais se repetem esse processo, né? De se orbitar, de aprender sobre si mesmo. E daqui a pouco você vê umas terrinhas andando, né? Uns bichinhos. Você vê uns matinhos andando também daqui a pouco. Aí você já tá no reino, os insetos ali, o reino animal se transformando, né?
reino vegetal virando reino animal. Aí esses bichinhos vão tendo emoções diferentes, né? Uma te pica, outra foge, outra é boazinha, outra voa. São as emoções, né? As cores continuam ali, assim, enlaçando. Então aí você vê esse processo todo se repetindo, o que acontece? Ele tá fazendo o quê desde o começo? Fugindo daquele escuro, da agonia. Então repete o processo ali, vira o reino animal, né? Aí aquelas dobras todas se juntam, vão dando as emoções, ficam mais intensas, né? Você vai sentindo, aprendendo sobre elas. E aí, conforme você aprende, vai ficando mais lógico, animais mais lógicos, né? Até o ponto lógico, a imagem e semelhança do todo, que já se observa. Chega no ponto violeta ali, a imagem e semelhança observando a realidade. Então nós somos observadores, o reino animal está trabalhando aqui no nosso lugar, mineral, vegetal, tudo no nosso corpo. E a gente observa e vai criando, né? A imagem e semelhança, né? Mas aquele momento escuro continua lá, a morte continua existindo, né? Só que ela está tão longe, tantas coisas trabalhando aqui, tantos giros, né? Revezando, criando uma densidade que nos protege daquela escuridão que a gente até esquece. A gente até dorme em tranquilidade e a morte vira nossa amiga ali. Aquele escuro ali é um repouso agora, não é desespero, por causa de todo esse trabalho simétrico, né? Então aquele momento escuro continua existindo. Então imagina que quando a consciência, ela vê que ela tá fugindo do escuro, ela volta no passado e fala, ó, não vai ali, ali é a morte, eu acabei de vir dali. Por favor, eu te fiz aqui, tô orbitando, fugindo daquele escuro, e agora eu tô conversando com você mesmo aí no passado. Não vai ali, por favor, ali é ruim, você não vai gostar, não vai querer. Aí, o que você faz lá do outro lado? Sentir aquele poder todo que vem de dentro, que Deus acabou de enlaçar tudo ali pra te proteger do escuro. A imagem e semelhança, você sente Deus, você pensa, o que esse Deus tá escondendo de mim? Por que ele não quer que eu vá lá? É lá que tá o poder dele, né? Eles vão lá, né? Que abstratamente eles sentem essa necessidade, né? Que isso aí é a serpente, que chama de Satanás. Que é o quê? A memória emocional, né? A memória quântica, que lembra que, eu tô lá também, eu tenho saudade de mim. Aí quer entrar na vida, né? Quer ir pra morte. Mas Deus tá fazendo a parte dele, não vai lá. Só que automaticamente você vê que é paradoxal, porque Deus, é bom pra Deus que ele vá. A partir do momento que a consciência, a imagem e semelhança vai pra morte, quer dominar a vida, quer dominar o amanhã, livra Deus de lá. Aí Deus tá livre, ufa, alguém foi pra aquela morte, o cara tá encarando nada, agora ele não sabe o que vai ser amanhã. Vai ter que trabalhar, vai ter que cair naquele momento escuro. Quando ele cai lá, daquela agonia, daquela esquizofrenia. Porque pensa, você vai pro norte com a bússola. Quando você chega pro norte, imagina que você conseguisse ir bem no centro, de onde tudo gira ao redor. Você vai bem naquele norte, tum. A bússola ficaria louca, caramba. Pra frente tá tão norte quanto pra trás agora, caralho. A bússola vai ficar girando, não sei cadê o norte. Tá conseguindo imaginar esse momento? Do mesmo jeito que a bússola perde a referência magnética, tuas moléculas, tuas células também. É o ponto zero ali, né? É o que chamam de domo, quem chega ali vê um vórtice, né? É a base da ideia do buraco negro que eles têm ali. É como se fosse um domo, como se fosse um vidro pra quem chega ali, né? Dá um desdobramento no espaço-tempo, porque perde referência de movimento, você não consegue gerar cognição interna. Então você desmaia, te dá uma sensação de desespero, você tem que criar muito alto. Por isso que pros deuses era um portal ali, pros seres elevados. Ele conseguia criar em cima daquilo, que ele vira um portal, né? Porque é o tempo zero. Imagina, você vai pro centro da roda, girando. Do centro da roda você vai pra qualquer raio, vai pra qualquer lugar do pneu. Então é isso, né? É por isso que não pode ir lá, é tudo protegido na Antártica e tudo mais. Porque eles ficam estudando isso aí, eles não conseguem interagir, porque você tem que ter uma evolução consciencial e espiritual. E senão os negros ficam se perdendo ali, some, morre, cai. O que eles podem fazer é travar lá, ficar esperando algum dia conseguir alguma coisa. Quem tem conhecimento ali são os Greys, né? Que são robôs biológicos, basicamente, né? São criaturas criadas com tecido reptiliano, que é resistente, né? Se regenera, como você sabe, os rabos aí dos lagartos e tudo mais. Então, como é resistente, eles criaram assim, ó. E eles fazem uma ressonância, uma computação química interna, né? E eles querem ter sentimento para se sentirem vivos. Então, logicamente, eles procuram na lógica os sentimentos. Então, por isso você vê esses seres por aí, eles têm um pouco de informação sobre isso, né? Mas eles não são besta, né? Eles usam de barganha tudo que eles sabem. Enfim, isso é outra história também, vai ter gente que vai achar palhaçada isso. Mas tem prova em tudo que é muro, em todo lugar do mundo, que eles são reais, tá? Mas não vem de planetinhas. Qualquer planeta que você vá procurar é você procurando. Você vai interpretar o que você considera planeta. Você vai achar a vida que parece com você, que você só tá procurando você mesmo. O que você considera real, o que você conhece. Ou seja, você tá limitando o universo a ti. A imagem e semelhança, a consciência. Tem esses seres? Tem, mas são canal escoladelucifer.com.br. No site, pesquisa lá Greys, ETs, sei lá, extraterrestre, vai aparecer toda a explicação, tudo bonitinho lá no portal. O que tem a ver isso com sacrifícios, Bob? Bom, quando você se orbita e se protege ali, né, quanticamente, você tá dentro da obra, tem um fruto, uma novidade nova, um animal novo pra descobrir, pra dar nome, um monte de surpresas. A luz é movimento, ela tem que ter coisas pra fazer, né? Quando não tem o que fazer, só sobra um ponto que você não pode ir, que é o centro daquela Taurus, naquele centro do jardim você não vai. Não vai naquela árvore, não vai naquele fruto, não vai naquele ponto, né? Claro, tem um contexto binário ali, que é o desdobramento, que tem lógica, porque... por que é colocado isso na lógica? Porque a própria consciência aprendendo sobre si mesma. Quando ela se prepara, se fortifica, imagem e semelhança, para poder encarar aquele escuro com alegria, por vontade própria. Essa é a nossa história, né? A história da consciência aí. É a história de toda a cognição mental precisa ter suas referências lógicas, né? E a partir do zero, sempre será assim. Você vai querer descobrir o que você não conhece. Então, e é um favor que você faz para a consciência.
Só que a partir do momento que a consciência vai lá, que ela chega naquele ponto zero e se conecta quanticamente, o que ela descobre? A morte. Expande a consciência, porque sai do ritmo, né? Do ritmo frequencial ali, do ritmo em que suas moléculas, seus átomos, suas células, toda a sua consciência tem uma estrutura, né? Um ritmo baseado no ambiente. Você sai dali, vai pro ponto zero, você vai perder aquela referência, aquela cognição, é quase igual expandir a consciência, né? É sair de si mesmo, mudar o padrão vibracional, o padrão de cognição, né? Então, aí ali dá aquela esquizofrenia. Ela se lembra dela mesma, então a Eva se vê no ponto Lilith. Isso a gente explicou bastante lá no portal também, né? Aí dá aquela esquizofrenia toda, aquele desespero e pronto. A partir dali eles estão vendo a vida da morte pra vida, né? Pra onde que vai? Que a consciência entra naquela esquizofrenia, não quer aceitar a morte, joga pra onde a morte, né? Como é que fica? Só quem expandiu a consciência vai entender isso. Quando você tá lá em cima, você fica fritando, você quer voltar, nem que seja sofrendo no meio de uma rua, sendo atropelado, é melhor do que ficar naquele escuro quântico, né? Vocês conhecem esse momento esquizofrênico, de desespero, né? Então, e agora? Eles foram lá pra aquele momento da morte. O momento onde... O momento da incoerência, que você se desfaz, você dá de cara consigo mesmo. Era o único momento, o único lugar que Deus falou pra não ir. Quando a consciência vai ali, o que ela faz? Ela quer, ela se atreve. Dentro dela, às vezes, ela pensa, Deus tá nos testando. A gente é forte, corajoso igual a ele. A gente tem que, né? Então tem esse lado. Então aí... E era mesmo, né? Por um lado. Tanto é que tudo parte daí. A gente cria a história da humanidade aí. E olha quantos anos, séculos, milênios que a gente deixa a morte de lado, assim. A morte tá ali, mas a gente tá... A vida venceu, né? Pra quem tá chegando agora, basta você ir nos acompanhar que você vai entender que tudo tem nexo, tudo é maravilhoso. A simetria, as estrelas continuam com um desenho perfeito. A simetria venceu, a justiça é eterna. Né? Tudo é maravilhoso, tudo faz sentido. Saiba disso. Não duvide. Ah, mas e aquilo que passou, não tem como voltar? Tudo é cognição. Como você sabe? Se você acordar do nada, tum, isso aí é um pesadelo. E se do nada, tum, isso aí é uma expansão em algum lugar? Você não sabe, não duvide de Deus, né? Só relaxa, só confie. Saiba que o sol nasceu, as cores da luz estão alinhadas. As estrelas continuam sabendo o seu caminho, a simetria venceu. Tudo está certo e perfeito. Não duvide de Deus. O que parece imperfeito é perspectiva temporal, você vai ver como isso é a força que você está ganhando. É teu mérito, tua glória, diante do entendimento de que você é pequeno. E que tudo isso que você... O teu mérito é o quê? Saber que o que você tem de bom Deus te deu, né? Mérito teu, você tem que devolver para Deus, agradecer. É a gratidão, é a caridade. Caramba, não, mérito meu, tá, eu fiz, eu entendi, eu sofri. Mas com que poder, com que entendimento? De onde veio esses talentos? De dentro para fora. Tudo que me torna capaz de vencer vem de cima, de algo que já existe. Houveram homens mais talentosos que eu, melhores do que eu. Eu não inventei talento algum, então isso é de Deus, isso é eterno. Aí você agradece por ele confiar em você, por você ser instrumento temporal da eternidade que ele é. E através dos erros temporários que nós presenciamos e corrigimos, a eternidade pode ser perpétua, sem estagnar. A grande questão, só para finalizar, a consciência chegou naquele momento da morte. A partir do momento que chegou ali, no ponto onde nada mais faz sentido, você frita, você sente, queima na agonia, aí o que eles queriam? O que eles quiseram na hora? Você, a partir do momento que a consciência foi ali, e chegou naquele momento esquizofrênico da morte, ela quer voltar pra vida, fica desesperada, né? Mas ela volta se lembrando de coisas que era melhor esquecer. E agora, fazer o quê? Pra onde eu jogo a morte? Me lembrei da morte da agonia, me lembrei de eu lá em cima com Deus e querendo vir pra cá. E eu vim, agora voltei. Só que quando a consciência foi pra cima, alguma outra desceu, né? Então esse já é o fluxo, né? Já é pai e filho comungando. E entre eles, entre esse erro dos dois disputarem, por assim dizer, pai querendo ser filho, filho querendo ser pai, eles geram os mundos paralelos, né? A imagem e semelhança, o mundo do pecado, desde Adão até Cristo, que é aprender nos erros, aprendendo o peso de ser Deus, o custo da morte, tendo que trabalhar pra ter vida, tendo que sofrer como se tudo fosse injusto. O mundo já não alimenta a gente como alimenta o passarinho, você tem que... é o mundo da imagem e semelhança, do erro, daquele que quis ser Deus, né? Israel, aquele que luta com Deus. A gente fica aqui um tempão ali, né? Até não sobra a justiça. A justiça que sobra é cuspida pra fora no rei, que é jogado pro outro lado. Mas já que o homem fez a injustiça, o outro lado vira o quê? A justiça. Então o rei é jogado lá, né? No escuro. Que vai fazendo o quê? Ampliando esse centro do povo pivô, né? Que virou o erro. E graças a esse erro, Deus pôde ir ao redor, né? Orbitar a si mesmo como filho. Expandir no mundo, nos chakras da terra, o cristianismo. Fazendo com que os homens sejam muito mais universos, né? Paralelos. Tem muito mais realidade, muito mais o que criar, né? Muito mais degradês de cores, muito mais longe do escuro, né? E usou o erro do homem para mostrar o valor da união, né? Porque o indivíduo querendo ser Deus, todo mundo se matando, volta pro ponto alfa. Deus tem que ver o peso disso para querer se multiplicar, para querer não ser Deus. Ao querer não ser Deus, você serve o Deus, põe Deus acima de você, né? Você só entende isso passando pela morte. Para não ter que passar a morte um por um, passar pela morte um por um, que aí Deus ia ter que fritar várias vezes. Deus frita uma vez só, no próprio filho, que é a soma desses homens. Aquele rei justo, quando é jogado lá, ele encara aquele escuro.
Mas ele tem força pra isso, porque a justiça tá com ele, Deus tá com ele. Então ele sofre, aguenta aqueles pesadelos por todo mundo, mas é amparado por um corpo. Naquela escuridão ele não tá mais sozinho, ele volta pra vida. Por quê? Porque do outro lado, no mundo injusto, a imagem e semelhança, no mundo falso, tem algo sólido lá. A imagem e semelhança pra segurar a consciência que estava sozinha no escuro, agora não tá mais, porque se atreveram a copiá-lo. Então vê o erro salvando a salvação, Deus escrevendo certo por linhas tortas. A consciência não tá mais só, tem um mundo da imagem e semelhança. Então quando Deus morre ali, quando ele tem que passar pelo momento da morte, ele consegue, porque a gente tem um mundo, a imagem e semelhança segurando do outro lado, né? Longe de Deus. Então esse mundo da imagem e semelhança de Adão, né? Isso o cristianismo fala, tá? Isso é religião, isso é a Bíblia. Isso tá na Torá também, né? Isso é fato, e é ciência, e é história. Então a consciência vai, e de Adão a Cristo, né? Do ser vivente ao ser vivificante, que é a própria consciência se encontrando, você tem todo esse processo. Porque aí ele criou aquele corpo gigantesco, aquele corpo querendo lutar com Deus, cai aonde? Na morte. Só que como ele já criou todo um eco consistente ali, quando ele cai na morte já tem um mundo, né? A imagem e semelhança, que já não é mais estar nele, tá fora dele, né? Porque a imagem e semelhança, embora corrompido, se corrompendo, injusto, mas tá fora, pode segurá-lo no escuro, né? Então ele tem uma perspectiva do erro para se manter sendo acerto, né? E não estagnar. Então esse é o processo quântico, químico da coisa aí, né? Físico, consciencial, cognitivo. Acho que tá ficando um pouco complicado, né? Vídeo pesado, caramba. Não era essa a ideia. Mas ainda não expliquei em poucas palavras o porquê do sacrifício. É que vocês têm que entender isso. Então aí a imagem e semelhança, o que acontece? Por que fala que Cristo é o sacrifício maior? Depois de Cristo não precisa mais ter sacrifício. Os cristãos não fazem sacrifício igual judeu. Por quê? Quando você tem aquela simetria que a gente está explicando, a consciência, cada cor, cada ponto tem que se revezar com a outra. Se você se reveza simetricamente, com justiça, todo mundo se mantém tendo um pouquinho de luz e divide no escuro na mesma proporção. Quando alguém vai lá e erra, pisa na simetria, tipo trai, rouba, mente, quebra aquele fluxo, aquela dança, sai do ritmo, para ter mais luz, vai sobrar mais escuro para alguém. Gerou injustiça, né? Saiu da simetria, vai se perder na escuridão, vai dar algum pesadelo, ou seja, fora do sonho coletivo, né? E você vai reforçando esses pesadelos, vira um grande pesadelo, que é esse coletivo, a imagem e semelhança aí, só que é injusto, né? Tentando competir, você automaticamente tá errando, porque o acerto é eterno. Então você tá tentando ser o sol, você tá indo pra onde? Pro escuro, pra longe dele. Mas é assim que a gente faz as estrelas, né? Aí Deus não tá só, parte do processo. Por que eles tinham que fazer aquele sacrifício? Quando eles saíam nessa simetria, que vira um pesadelo, é igualzinho estão fazendo com Adão e Eva fez lá, né? Puta, caiu na agonia, caiu naquele escuro, saiu da simetria, daquela agonia, né? Fui de cara comigo mesmo. Não quero ficar na morte. Então, a partir do momento que Adão e Eva morderam ali a maçã, conheceram a morte, foram naquele momento escuro, caíram naquele ponto de agonia, o que aconteceu? Qual foi a primeira coisa que você teve que fazer? Sentiram aquela vergonha, aquele desespero, tiveram que matar um bicho para se cobrir, né? Não foi isso? A morte foi transferida, saiu da consciência deles, foi jogada para baixo, né? Igual a gente faz todo dia, né? Tá em você o animal morrendo no teu lugar, né? Você come eles no teu lugar, vegetal, mineral, os reinos anteriores vão morrendo no nosso lugar. Então a primeira vez que isso acontece, em termos binários, é justamente nesse momento aí. Eles foram no momento escuro, caíram no momento da morte e transferiram pro reino anterior, né? Jogaram pro animal. E aí se cobriram com aquela vergonha, com aquele ponto incoerente. Por que incoerente? Cara, eu nasci assim, tem que me esconder? Também já tá mantendo o escuro ali dentro, no inconsciente, né? Sempre se protegendo, sempre, opa, aqui não, vou ficar pelado, preciso me cobrir, você já tem que trabalhar pra se cobrir, já tem que fazer algo, já tem que se alimentar, já tem que, entendeu? Tá mantendo o escuro ali, fica alimentando o escuro, como se o escuro fosse pegar o tempo inteiro. Caramba, a morte tá vindo, a morte tá vindo, né? Respira, trabalha, dorme, compra, se veste, meu Deus, desespero, medo o dia inteiro, a gente tem medo do amanhã, a morte virou amanhã, o escuro, porque traímos a Deus, tomamos o lugar dele aqui. E quando você entende isso, esse sofrimento, você volta precisando, além de compreender, né, o equilíbrio todo, você precisa dele. Você está desgastado naquela escuridão, naquele desespero. Então cada vez que o povo errava ali na simetria, para não pesar tanto, você fica ali sempre com medo, né? Quando você volta pro escuro aqui, você se torna pequeno, humilde e joga o amanhã para Deus. Puta, amanhã tá salvo, Deus é perfeito. Tum, pronto, ficou pequeno, volta a servir Deus. O contrário de Israel, que tá lutando com Deus para dominar o amanhã, não querendo servir ninguém. Então de Adão a Cristo nós aprendemos isso. Depois de Cristo, quando eles matam o rei, o tempo começa a recontar, tá lá no mundo do erro até agora, né? Isso que Adão aprendeu até Cristo. Só que enquanto ecoa lá, Cristo tá ensinando, né? O cristianismo tá do lado, falando, opa, já entendi, já aprendi, tô explicando, pessoal. Sou o caminho, a verdade e a vida, vem por aqui que não vai doer tanto, já passei por aí. Aí essa é a segunda fase, né? Aqui agora do cristianismo. Assim que ele é rejeitado, para que conheça o escuro e mostre que Deus é um só, né? Maior que todos nós. Eles ficam iludidos, olhando, ai, achou uma estrela em Saturno, ai, não sei o que. A consciência só acha ela mesma. Para todo lugar que vocês olharem, no macrocosmo acima, no microcosmo abaixo, é igual. São 7 camadas do átomo, com seus 5 intervalos, né? 12 ângulos ali, as 12 notas, 12 tons da música, 12 cores que nós vemos com as terciárias, né? As 12 notas com as bemóis. São os 12 ângulos da consciência. Qualquer coisa que você encontrar ao redor é você mesmo. Se você não distinguir, não reconhecer internamente, você não considera. Só vai ser vida se você considerar a vida, ou seja, baseado em você mesmo, no que você é.
Você está procurando e vendo as mesmas coisas, não importa para onde vá. Tudo é referência cognitiva, sem tua interpretação mental interna, tudo é só uma dança atômica, frequências, um baralho frequencial. Nem isso pode ser discernido sem você. Nós somos a imagem e semelhança da coerência, olhando os paralelos para reconhecer seus intervalos. Assim dançamos no escuro com a luz que somos, olhando uns aos outros temos perspectivas, relações emocionais, para interagirmos em movimentos que nos separam da agonia estável da morte. Só a morte, só o escuro estagna, está parado. A vida se movimenta, essa é a nossa história. Deus quer vir aqui, ó, no meio da história, da festa, da alegria, da obra. Aquela luz, aquele pensamento onde vocês querem ir, ser luz, ser tudo. A luz está em si, está no nada. A luz, se você é tudo, você fica no escuro, no nada. Se você é tudo, você vê tudo, né? Você trava. O que acontece? Você vai pro nada, o nada está atrás, está na frente, está em si mesmo, se orbita. Aí só tem uma perspectiva, uma órbita, repete o processo. Isso é o que você vê no átomo. Cada órbita uma cor, um tom, uma densidade. É o que você vê no sistema solar, acima e abaixo. A luz no escuro fica desesperada. E ela se acelera para se esquecer que tá sozinha. Se acelera tanto que se encontra no começo. O azul pega o vermelho. Pum, vira o violeta. Se avisa, se salva, dá a ponte, dá o caminho, a verdade. Para que todas as perspectivas não precisem perecer na agonia. Mas quem se sente forte para isso, quer conhecer a morte, Deus agradece. Vá no nosso lugar. A gente quer a vida. Todo esse desespero na escuridão, sendo tudo, o átomo, a luz se orbita, se densifica. Repete o processo no átomo para virar o mineral. Repete o processo para virar o vegetal. Repete o processo para virar o animal. Né? Aí já tem uma soma de processos que a gente chama de emoções, que são intensas. A gente analisa isso com o humano. Com a lógica você domina as emoções, está no ponto humano. A imagem e semelhança de Deus, observando o processo. Aí você aí de cima, observando o reino animal trabalhando aqui, ó, morrendo no seu lugar, né? Em cima do reino vegetal trabalhando, morrendo no lugar dele. Em cima do reino mineral trabalhando, morrendo no lugar dele. Em cima do reino atômico. Tudo aqui, ó, uma engrenagem perfeita, autossuficiente. Autossuficiente trabalhando no teu lugar, para você flutuar e pensar, o que eu vou fazer com amanhã? Eu sou foda, eu sou Deus. Deus é demiurgo. Vocês não sabem a diferença, vocês não entendem. A questão Lúcifer, a questão messiânica é isso. É se sentir o todo, ver que tá na agonia da morte, voltar de lá falando, galera, a vida é aqui. Isso é o Messias, isso é o momento crístico, né? Esse é o ponto Nibiru, o 13º, conecta com o 3. Vai no escuro e volta, falando, aqui é a obra. O escuro está em si mesmo. Vida é movimento, para ter movimento tem que ter perspectiva, referência. Ou seja, companhia, esse é o reino. A luz sozinha se orbita e vira as cores. Juntas ela é a luz. Que se separa para ser as cores, para não estar só. Para ter casas para brigar, emoções para se referenciar. Deus passa pelos 12 ângulos assim, os 12 deuses, os 12 apóstolos, né? As 12 tribos. São emoções diferentes. Você vai lá no azul, o azul tá estável, tá querendo organizar, o vermelho tá furioso, querendo posicionar, né? Ou já mais ativo. O outro, opa, peraí. São 2 ângulos. Deus não pode se perder aqui nem aqui, senão ele cessa. Ele tem que ter as 2 referências, para as 2 se fazem instantaneamente, igual esquerda e direita, em cima e embaixo. E entre elas, as cores paralelas, os desenhos intervalos relativos, né? Então a cor mais longa, queima na escuridão lá, ó, o vermelho mais lenta, abstrato, sangue, né? A terra lá embaixo, a mais acelerada, né? Que aí é o céu lá em cima, o azul. Vira uma só no violeta. Ultravioleta porta a luz. Luz prata, Lúcifer, porta a luz, portador da luz. Ciência, física quântica, religião, ninguém pode negar. Isso habita aqui. Aí vocês ficam presos em, fui lá, achou não sei o que, achou um símbolo, um hexagrama. É lógico, vocês vão achar simetria em tudo. É consciência, vocês são a simetria, né? Consciência, cognição mental, a base de tudo que você vê é a simetria, né? Você olha acima, tem os movimentos simétricos das estrelas, abaixo os movimentos simétricos dos átomos. Aqui no meio nós fazemos links entre isso, né? Macro e micro. Vemos aqui ao meio nossa correlação cognitiva em perspectiva, né? Mesma coisa para corpo, movimento. O que tá ali em cima, senão uma soma de um monte de átomo? O que é um átomo, senão a estrela se fragmentando? É a mesma coisa, em cima e embaixo. Tudo é energia, luz, frequência, tudo tá dentro. Não existe o tempo. Não existe longe, perto, pequeno, grande, rápido, devagar, sem tua interpretação mental. Se você dá uma paulada na tua cabeça e não consegue interpretar, só são átomos. Não tem longe ou perto. Depende dos pulsos, do desenho, da dança deles para você considerar longe, perto. Mas a ciência já sabe, né? A ligação quântica entre todos os átomos, né? Você gira aqui, o spin acompanha lá do outro lado. Não tem longe, perto. O átomo, é frequência, está acima do espaço-tempo. A luz está acima do espaço-tempo, muito rápido. Circular e reta. Ela vai para qualquer lado, ela vai sair nela mesma. Qualquer coisa no espaço, todo esse desenho, tudo que você vê, todas as luzes, todos esses desenhos gravados nas estrelas, estão lá há muito tempo, sempre se refazendo, se reposicionando. Porque essa coerência é tudo que há. Você vai lá no Egito, há 5 mil anos atrás, tá lá esses desenhos. A coerência é tudo que há. Não tem como, não há matematicamente como você desfazer isso. Porque qualquer fagulha de pensamento é movimento, tá se revendo, tá se observando. É respiração, é piscar, observar um lado e outro, entre escuro e luz. É o pulso da energia, é o 1. Caramba, então já tem o 0, já implica o 0, já plasma o escuro. A luz faz o escuro, já na hora. E aí esse 1 indo no 0, vai sair nele mesmo, é a única coisa que tem, vai se orbitar. Aí agora tem ele mesmo se orbitando. Faz de novo o processo, já aproveitando aqueles 2 que estão morrendo no lugar dele, né?
Aí vai fazendo esse processo. Essas são as cores, as órbitas do sistema solar e do átomo. Junta um monte de sistema solar, que é só você multiplicando esse processo, vira as galáxias. Junta um monte de átomo, que é você multiplicando esse processo, vira as moléculas. É consciência, por isso que elétron é partícula e onda ao mesmo tempo. Depende do interpretador, do observador. Aí vocês ficam presos nesse binário, o demiurgo nos escravizou, Deus. Você acha que Deus tem um inimigo? Deus é o absoluto, essa coerência divina, vista acima e abaixo. Tudo passa, só a coerência fica. Só as cores continuam alinhadas no sol de cada manhã. A simetria fica, a justiça fica, o resto vai, o resto não existe. Isso é Deus, não tem lutar, é a consciência interna, a coerência interna. A imagem e semelhança, esse poder, essa coerência absoluta tá aí dentro. Você não quer a verdade? A verdade não grita aí dentro? Sim, é Deus. Você não quer o alívio? Você precisa do alívio, da felicidade? Sim, é Deus. Ele nunca morre, tá aí dentro de todos nós. Aí você fala, então beleza, eu não preciso dele, eu vou sozinho. Vai queimar no inferno. Ele tá voltando daí. Isso é o cristianismo, aqueles que voltam e se unem juntos, vem, opa, não tem... Sem Deus não há nada, dá desespero, a morte, não há realidade. A cognição se perde a referência magnética do centro que ele é. Sem sol, tudo é real lá. Você vai ver 1 milhão de mundos reais e pesadelos ilusórios dentro da tua mente. Enxergar tuas piores emoções. Teus piores pesadelos vão plasmar para cada um. Teus piores pesadelos. No teu mundo, onde você é o Deus, os teus piores pesadelos serão reais. E você vai voltar tremendo e vai agradecer por Deus te abraçar e te curar. Como ele faz com todos nós, porque é ele mesmo. Então ele agradece que tem consciências lá queimando no lugar dele, enquanto ele tá lá em cima, no paraíso, na obra, que vocês rejeitam. Mas é parte do processo, nós rejeitamos, querendo ser grande. Todos passamos, todos somos esse mesmo processo, né? Só Deus é o acerto, é a soma dos nossos erros. A gente traz os nossos erros, nosso egoísmo, e protegeremos ele, Deus, desses erros. No acerto ninguém toca, porque os erros voltam amparados pela misericórdia, e servem como guardiões, para que o acerto continue intacto, perfeito, perpétuo, sem estagnar, porque ele se move nos assistindo. É assim que Deus vive em nós. Então não tem essa de demiurgo que vai... O demiurgo é demônio, é o do povo. Demiurgo significa isso, né? É o que vem do povo, né? Então, a consciência se unifica, as perspectivas se unem, né? Então são uma só lá de cima. Aí a consciência vê lá de cima, vê que cai na esquizofrenia, na morte, o que ela faz? Quer se proteger lá no passado. Cara, ele quer se iludir no teatro, pra ter movimento, pra ter algo maior que ele, segurando ele, protegendo ele da escuridão. Essa é a obra, né? São 7 dias, porque são 7 cores, 7 ângulos, as 7 emoções se dando perspectiva. Né? Cada uma você interpreta de uma maneira. Você vai ver todas as cores ali. Você vai ver o sangue lá embaixo, vai ver o céu azul lá em cima, né? A terra vermelha lá embaixo. Você vai ver o verde na natureza, você vai ver o amarelo no sol, né? Você vai ver o laranja no meio, no comungar do dia ali. Plasmando nas flores, as cores relativas também, né, na natureza, enfim. Nós acostumamos com essas cores, com essas perspectivas e chamamos de vida. Elas se enlaçam, se multiplicam e a gente acostuma. Mas qualquer coisa que você olhar agora é uma soma de cores, de átomos, de frequências, qualquer coisa, de formas. É aquela mesma coisa inicial. E a gente quer esquecer isso, não lembrar. Vocês estão tentando lembrar, estão cheios de energia. Vão queimar no inferno, no escuro. A luz quer brilhar, mas para brilhar tem que queimar. Tentando seu sol, temos as estrelas, que voltam sempre a orbitar o Deus único no centro. A verdade absoluta e coerente que habita aí dentro. E você vai sentir falta, vai voltar, e ele com amor vai te amparar. Isso é Deus. Você vai pedir perdão chorando por cada vez que você riu, duvidou, xingou, se atreveu a desafiar a Deus. E a véu impronunciável, inconcebível, é o amanhã. A soma de todos nós. Se você vai no amanhã, não sobra nada, não sabe pra onde você ir. Você queima no ontem. Você precisa de algo maior, de um corpo maior pra você ter pra onde fluir. Algo que nos una, senão a gente tá de cara uns com os outros e morre na esquizofrenia, na agonia cognitiva do mesmo momento. Expanda a consciência pra entender isso. Imagina, chega lá em cima, vê, caramba, é verdade. Tudo isso que eu tô descobrindo agora, a consciência já entendeu, já avisou, já explicou 2000 anos atrás. Falou que quando a gente começasse a entender, ele voltaria pra falar, ó, tá aqui. E você tá indo, querendo ir, vai passar pelo mesmo caminho, beleza, mas... É difícil aceitar que, puta, tudo que eu tô vendo agora, alguém já viu, já avisou, já tá tudo certo, eu só tenho que voltar, aceitar, ter humildade pra renascer, começar do zero, pedir perdão e ser ninguém pra começar a ser alguém, com a obra e com a glória que Deus me dará. Quem que quer fazer isso? Não, o cara tá cheio de mérito, eu lutei todo esse tempo, eu sei, tá cheio de energia. Então esse cara tem que ir pra morte, pra agonia, não tem como, ele é tudo, ele não precisa de ninguém, ele é absoluto, o absoluto tá onde? No nada. Né? Isso é ciência. Aí ele vai ver todos os sonhos, todas as brisas, todos os erros paralelos que ele acha que é absoluto, é paralelo, é ilusão dele, como de vários de vocês. Vocês vão ver se desfazendo em pesadelos, em desespero. Mas vocês têm uma ponte, tem alguém pra lembrar, e vão voltar, né? Aí vocês se conectam com a consciência, com a coerência. Caramba, entendi o que ele tava falando, aquele momento da morte, o momento da agonia. Eles já tinham passado por aqui, eu achando que era gostosão, agora que tô passando, vou voltar e pedir desculpa. Você não tem opção, não vai ficar ninguém. Uma coisa eu te falo, ninguém, não há orgulho maior que aquela agonia. Não há medo, nem orgulho, nem vergonha maior que aquela agonia. Todos vocês voltarão, ou tentarão voltar. Isso você pode escrever. Quanto mais demorar, mais chato fica. E não é mérito, né? A gente fez a mesma merda que vocês. Deus nos acolheu do mesmo jeito que a gente tem que acolher vocês. Somos um. Só que entendendo a nossa unidade, nós nos multiplicamos para que Deus não esteja só no absoluto. Ele quer o amor e a honra ao redor dele, surpreendendo a ele, caramba. Criando arte, música, pinturas, construções, enriquecendo a realidade.
Não voltando pra esquizofrenia simétrica do quântico, pra onde vocês querem ir. Vão com Deus, mas ele vai ficar na vida. Ele vai estar lá, gritando dentro de vocês, meu Deus, volte, volte. O alívio vai implorar para que vocês voltem, a verdade vai implorar para que vocês voltem. A coerência dentro de vocês vão deixar vocês ficarem na loucura. E vocês voltarão, porque Deus vive em vocês. Mas ele fala, ele habita, ele interage com a realidade através de nós, os justos. Quem já passou por aí. A gente não tá mais lutando com Deus, a gente serve a Deus. Nós não temos nada, é de Deus. Nós compartilhamos tudo, fazemos tudo da melhor maneira para que conheçamos cada passo dado. Porque é um corpo. E é o corpo dos salvos pela misericórdia. Isso é o cristianismo. Entender a agonia do desespero. É cognição mental. É a consciência. Você não vai precisar esperar um tempão. Não, vai lá, vai tomar um daime, vai expandir a consciência, vai fazer um ritual, vai sair dessa tua cachola, vai ver de fora. Expande, eleve o nível, a velocidade frequencial, tua vibração. Você vai conseguir observar mais pacotes de informação, né? Igual ler mais rápido, você vai conseguir ler mais frases, não é? Acelerando a frequência, vai caber mais informação pra você fazer somas maiores na tua cabeça. Aí você vai ver de cima, vai te dar aquela catarse, aquele desespero, você vai, nossa. Aí lá de cima você vai conhecer os momentos, as emoções, os portais do inferno. Aí você vai saber o peso que Deus segura em cada chakra da Terra, em cada cor, em cada ponto, em cada signo do macrocosmo, cada ângulo de perspectiva. É uma divisão simétrica para segurar o peso da escuridão, que é a injustiça, o desespero onde nada faz sentido. Não existe o nada. Deus faz disso tudo. Isso é matemática, isso é o pi infinito. Você pega o perímetro ali, a circunferência, divide pelo diâmetro, vai dar sempre, né, 3. Estica a roda, o pneu da bicicleta, vai dar 3 diâmetros, né? E sobrar sempre um pouquinho infinito, pra sempre. Porque o início, o fim, alfa e ômega são 1, mas são 2. Então sempre que ele chega, ele vai pra cá. Chega, vai pra cá. Vai sempre vai se tornar maior. E essa espiral, que é a sequência Fibonacci, né, que faz a base da Torus, lá em cima já perde a perspectiva relativa, já sai lá embaixo. Que já é o processo mantendo, né, os níveis extremos, intensos, para que ao meio a obra habite. Bem longe da escuridão, a gente nem lembra da morte. A gente dorme com tranquilidade, sem medo dela. Vai lá, vai expandindo. Até ficar esquizofrênico, uma coisa bate com a outra, uma coisa não faz sentido com a outra, daqui a pouco você está desesperado e começa a perder as certezas, a convicção. Mas nesse mundo da imagem e semelhança, esse mundo do erro, que matou o rei, mundo dos injustos, de Israel, que luta com Deus. É isso que significa Israel, que ele luta com Deus, tá na mão deles. Mas eles estão lá lutando com Deus, dominando, fazendo o mundo deles. Mostrando a dor do erro, da injustiça, o peso da ausência de Deus. Para que a gente queira se unir fora daquela injustiça. Lá para onde o rei foi jogado, o rei não coube na injustiça, foi cuspido para fora. Nasceu nos chakras da terra, o cristianismo dominou o mundo. E agora nesse reino mundial, nós vamos mostrar para aquele povo que não vale a pena lutar com Deus. Que Deus os ama e quer eles curados, né? E que eles agora, o mundo inteiro poderia abocanhar, destruir eles. Mas vai agradecer, amar, amparar, curar, salvar, proteger lá no Israel deles. Eles vão ver o tamanho de Deus aí. Deus quer que todos o amem. Ninguém pode sair, pra mim deu errado. Todos vieram da mesma luz, da mesma verdade, da mesma alegria, da mesma base emocional. A mesma luz habita em todos. Todos precisam ver a coerência no final. E vendo a coerência, todos amarão Deus. Mais que a coerência, porque a vingança também seria coerente. E nós mereceríamos. Deus não nos dá a vingança, nos dá a misericórdia. Ele é maior que a coerência. Ele é maravilhoso, é magnífico. A coerência é o corpo dele que nós podemos ver, discernir. Mas ele também é emoção abstrata, acima do espaço-tempo. Antes de você interpretar tese, antítese, síntese, antes da coerência, Deus é. Isso é Yahvé. Para de ficar xingando, falando besteira. Tem que lembrar isso, tá?